Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 1 ao de número 7, assim nos diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outros tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Beerseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Deus tem me dado graça de pregar algumas mensagens relacionadas com a vida do profeta Elias. A sua história começa no capítulo de número 17, e daí vai até o segundo livro dos Reis, no capítulo ali de número 2 em diante, quando nós observamos a iniciativa de Deus em levá-lo para o céu. E algumas observações quero fazer para entendermos, compreendermos o desenvolvimento da mensagem. Capítulo de número 17, nós observamos Elias indo ao rei de Israel e entregando uma mensagem que, conforme a sua palavra, não iria chover. Depois desse momento, Deus se manifesta a ele e manda para que ele fosse ao ribeiro de Querite. Ali chegando, Deus o sustentou. Havia água, havia comida para Elias. Mas com o passar do tempo, o ribeiro secou, fruto da oração de Elias, pois ele havia dito ao rei que não haveria chuva. Como consequência, o lugar no qual estava existia um ribeiro, e devido à falta de chuva, chegou-se a secar. Imediatamente depois desse momento, Deus se manifesta a Elias, e agora dá a ele uma nova direção. Deus manda para que ele fosse a Sarepta, porque ali Deus iria providenciar o mantimento para ele. Elias, de forma obediente, vai ao lugar designado. Ao chegar naquela região, ele se depara com uma viúva, com um filho, a qual estava preparando a sua última refeição e depois esperando ela a morte. O ribeiro secou por causa da oração de Elias. A viúva estava sofrendo por causa da oração de Elias, pois não havia chuva. Consequentemente, as pessoas estavam sofrendo fisicamente no que diz respeito ao mantimento. Mas, no genérico, a falta da chuva era uma das consequências do pecado de Israel. Porque lá em Deuteronômio, capítulo de número 16, se não me foge a memória, Deus havia dito que se o povo fosse obediente, haveriam bênçãos. Entre elas, o céu sempre iria mandar chuva. Caso o povo fosse desobediente,
fosse ingrato, adorasse a outros deuses, Deus então iria cerrar o céu, o qual não iria conceder chuva. Então, no sentido genérico, a questão da ausência da chuva era por causa do pecado do povo. Mas Elias, como conhecendo a palavra de Deus, ele então disse a Elias, a Acabe, que não haveria chuva. Então, quando ele chega a Sarepta, e quando se depara com aquela mulher, naquela situação caótica, a mulher já havia perdido ânimo até da própria vida, ela já não tinha esperança em continuar vivendo. Mas Deus, sendo onisciente, onipresente e onipotente, quando Deus o envia a Querite, é porque Deus sabia que ali existia água e que iria suprir as necessidades de Elias por algum tempo. Deus sabia que o ribeiro iria secar. Portanto, Deus já havia preparado um outro lugar para Elias, para que pudesse ele continuar a viver e aquela mulher com seu filho pudesse receber um milagre vindo de Elias, e assim tanto ele como ela com seu filho pudessem continuar vivendo. Então, quando ele chega ali, ele pede comida à viúva, e ela disse, o que eu tenho aqui só dá para mim e para o meu filho, e depois vamos esperar a morte bater na nossa porta. Mas Elias ali, com uma voz profética, disse, vá, faça para mim. E conforme a profecia, ele disse, da farinha da panela, da panela não faltaria a farinha, e da botija o azeite não faltaria. Consequentemente, ela creu na palavra do profeta, foi e fez conforme a palavra de Elias, e tanto ela como Elias e seus filhos comeram por um bom período de tempo, porque a palavra do profeta se cumpriu. Depois dessa trajetória ali, convivendo com aquela viúva, o filho chega a morrer. E daí então ela faz algumas acusações, algumas indiretas para Elias. Pois qual é a mãe que não chora? Qual é a mãe que não fica angustiada? Qual é a mãe que não fica em estado de depressão diante da morte de um filho seu? Ela então ficou totalmente desequilibrada e começou a fazer algumas acusações. E Elias então, irmãos, como profeta, pegou aquela criança, levou ao lugar designado, e ele se abriu diante de Deus, orou ao Deus Todo-Poderoso, e a criança retornou novamente para a mãe com vida. Enquanto Elias estava na casa da viúva, o milagre estava sempre acontecendo. Enquanto Deus estiver conosco, enquanto nós estivermos com Ele, com certeza milagres virão da parte de Deus, porque Ele é especialista em realizar milagres. Até o presente momento, o que nós podemos aprender de uma forma bem sintética, de uma forma bem resumida, é que Elias, irmão, se dispôs para encarar e falar a verdade para um rei apóstata. Elias não levou a sua palavra, mas sim a de Deus. Quando nós nos colocamos na presença de Deus como mensageiro seu, como enviado, e falamos a verdade, não se preocupe, porque Deus protege aqueles que são seus. Portanto, em todos os momentos, o intuito de Deus, o propósito de Deus era proteger Elias, porque ele estava disposto a continuar a falar a verdade. Deus também, irmãos, nos chamou, nos designou, nos convocou, nos nomeou para que pregássemos, para que falássemos a este mundo que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. E quando nós nos posicionamos como mensageiros de Deus, como discípulos seu, e quando entramos em crise, seja qual for o tipo,
quando entramos em desespero, seja qual for o tipo de desespero, quando faltar o alimento, não se preocupe que na hora certa, Deus providenciará, porque Ele é especialista nisso. Você pode adorá-lo nesta noite, você pode glorificar a Ele, então faça isto. Portanto, com o passar do tempo, irmãos, nós podemos observar o capítulo de número 18, quando agora Elias está no auge da sua vida espiritual. Elias está no topo. Ora, orou e não choveu. Foi à casa de uma viúva e o milagre aconteceu. Da farinha e do azeite, e a vida retornou ao filho. Elias está em um clima espiritual muito avançado. Elias está com uma intensidade de comunhão com Deus muito alta. Elias está com uma afinidade com Deus de uma forma impressionante. Elias, irmão, chegou em um lugar muito excelente. Elias chegou em um lugar muito bom. A sua oração era continuamente aceita por Deus. Elias tinha acesso à presença de Deus. A oração que ele fazia era acatada por Deus, era recebida por o eu sou. Elias tinha toda a liberdade de entrar na sala do trono e falar com Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué, dos juízes e assim outros. Elias está vivendo em um clima espiritual muito bom. Talvez você esteja vivendo como estava ele, em uma situação excelente, bem com Deus, bem emocionalmente falando, bem sentimentalmente falando, vivendo bem na casa daquela viúva. Agora, irmão, surge algo de suma importância. Porque lá no capítulo de número 17, quando Deus disse que ele fosse, Deus tinha dois objetivos: suprir as suas necessidades e proteger Elias do rei Acabe. Porque o rei estava sempre com o intuito de colocar as mãos em Elias. Aí surge o capítulo de número 18, como de uma forma bem resumida, sintética, nós já conhecemos a história, quando Elias convoca todos os profetas de Baal para irem a um certo lugar designado, para então chegar à conclusão quem era Deus, se o de Baal ou o Deus que Israel servia e que já estava o povo distante de Deus. Ali Elias se coloca na presença de Deus, como homem de Deus, como aquele que sempre orava e Deus ouvia. Ali nós observamos a atitude da sua pessoa. Primeiro ele dá a oportunidade para os profetas, os de Baal, os quais rogam, implora, intercede, pede ao Deus e nada acontece, Deus minúsculo. Eles então começam a se cortar. E a Elias então chega à conclusão: o Deus de vocês não está com nada. Agora chegou a minha vez. Vou mostrar para vocês que em Israel existe um Deus que é vivo, que é verdadeiro e que vela sobre a sua palavra para se cumprir. Este Deus de Elias está conosco nesta noite, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Este Deus que Elias agora fala é o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que você serve. O Deus que supriu as necessidades em Querite para Elias é o Deus que supre as suas necessidades de uma forma contínua. O Deus que guardou a Elias em todos os momentos é o mesmo Deus que eu e você serve e que nos guarda em todos os momentos. Portanto, se nós estamos aqui, é porque Ele tem enviado o seu anjo, o qual tem nos protegido, tem nos guardado, tem nos dado saúde, tem nos dado graça, tem nos dado uma família abençoada, tem nos dado pessoas abençoadas para compartilhar os nossos problemas e tem nos dado uma igreja abençoada para falarmos com Ele sempre
ao nos reunirmos neste lugar. Será que você pode aplaudir a este Deus nesta noite? Porque o Deus de Elias está presente. Então nós observamos que ali no Monte Horebe, Elias então encara todos os profetas de Baal. E ele então prepara o altar, conserta-o, prepara o sacrifício, e então se coloca diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. E através da oração de Elias, a Bíblia nos diz que fogo desceu do céu e consumiu todo aquele sacrifício, e o nome do Deus Todo-Poderoso foi glorificado. Nós servimos um Deus vivo, irmãos. Nós não servimos um Deus morto. Nós não servimos o Deus do Salmo de número 115. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Ele não faz nada, é inerte. Mas o nosso Deus tem olhos e vê, está te vendo nesta noite. Tem boca e fala, está falando com você nesta noite. Tem ouvido e te ouve, está ouvindo o teu clamor, meu filho, minha filha. Tem mãos e estende para te abençoar, seja para você, seja para sua família. E tem pés e anda, e o nosso Deus nunca está parado. Será que você pode adorar este Deus? Adore-o, exalte-o, agradeça a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito por você. Não seja ingrato, tenha gratidão nos seus lábios a Ele. Diga algo para Deus nesta noite. Diga: Senhor, obrigado em saber que eu sirvo um Deus vivo e um Deus verdadeiro. Israel chegou à conclusão que não havia outro Deus além do Deus dos seus pais, dos antepassados. Os profetas de Baal foram mortos, porque agora chegaram à conclusão: não há Deus como o Deus de Abraão, não há Deus como o Deus de Isaac, não há Deus como o Deus da igreja primitiva, não há Deus como o Deus da IDEPS nesta noite, não há Deus como o teu Deus, o qual você o serve, o adora e o glorifica. Portanto, nunca desista desse Deus. Nunca desista de servir a Ele. Nunca desista de agradecer os benefícios que você tem recebido por parte dEle. Nunca desista de falar dEle, porque Ele estará continuamente com você. Será que você pode adorar este Deus tão poderoso? Ele está presente neste lugar. A sua presença é real através do Espírito Santo. Portanto, adore-o. Você veio aqui para adorá-lo. Você veio aqui para glorificá-lo. Você veio aqui para o exaltar. Você veio aqui nesta noite para render adoração a Ele. Você não veio por um acaso. Se você veio a este lugar, é porque o seu coração estava pedindo: vá à casa de Deus e o adore. Portanto, não perca tempo. Portanto, não se distrai nos seus pensamentos. Esqueça todos os seus problemas e adore ao Deus de Jacó, que está conosco nesta noite. De repente, irmãos, entra o capítulo de número 19, lidando com um dia mau. Nós observamos no versículo de número 1, que a notícia da morte dos profetas de Baal chegou aos ouvidos de alguém. Mas antes de adentrarmos nesta mensagem, eu quero dizer que no capítulo de número 19, nós observamos algumas personagens. A primeira é Acabe, um rei distante de Deus, um rei dominado por uma mulher, um rei apóstata, que levou o coração de Israel a se desviar de Deus, um rei que não tomava suas próprias iniciativas,
sempre que queria fazer algo, sempre que precisava de um conselho, se dirigia à pessoa errada. Acabe era um rei inseguro e ele recorria sempre para cumprir as suas responsabilidades a alguém que não tinha estrutura o suficiente para o conceder um conselho sábio, inteligente e prudente para que ele pudesse executar. A terceira personagem bíblica que nós encontramos no texto do capítulo de número 19 é Jezabel, uma mulher dominadora do palácio, uma mulher que tudo ali no reino do rei estava nas suas mãos. Jezabel veio de uma região apóstata, de uma região pagã, onde o povo adorava outros deuses. E quando ela saiu da sua região e coabitou com Acabe, ela trouxe para o reino de Israel todos os tipos de demônios que você possa imaginar. A mulher não era flor de se cheirar. Ela não era muito de se confiar. A terceira personagem bíblica que nós podemos observar é Elias, aquele homem do capítulo de número 17 ao 18, sempre com ousadia em falar de Deus, sempre determinado a dizer a verdade. No capítulo 18 eu disse, Elias está em um clima espiritual muito avançado. A sua intimidade com Deus está bem larga. Mas de repente entra o capítulo de número 19, no qual descreve Elias totalmente desanimado, totalmente inseguro, totalmente sem confiança no Deus o qual ele sempre confiava. Elias, no capítulo de número 19, está triste, abatido, com tristeza em seu coração. Elias está em um estado de depressão avançada. E a única solução para ele é fugir e morrer. Portanto, o tema da mensagem é lidando com o dia mau. Irmãos, em nossas vidas, sempre nós vamos nos deparar com duas situações, ora boa, ora ruim. Jesus não nos chamou para termos uma vida sempre de prosperidade, sempre uma vida de bonança. Em João capítulo 16, verso de número 33, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Irmãos, o dia mau às vezes chegará em nossas vidas. O dia ruim chegará às vezes em nossa vida. E nós precisamos lidar com esse dia. Nós precisamos saber nos comportar de uma forma sensata, inteligente e prudente, para não cometermos bobagem na vida. Os psicólogos dizem que é nos 30 primeiros segundos que o ser humano comete as maiores bobagens. É nos 30 primeiros segundos que o ser humano toma algumas decisões que, conforme a decisão, a pessoa sofrerá pelo resto da sua vida. Portanto, irmãos, o dia mau vai chegar, poderá chegar na sua vida. E o que você deve fazer? O dia mau poderá chegar em nossas vidas. E de que forma vamos nos comportar? De que forma nós vamos nos apresentar diante de Deus? Capítulo de número 19 nos mostra que o dia mau chegou na vida de Elias, aquele homem que sempre Deus o respondia. Irmãos, Jesus nos chamou para sermos seus seguidores. E ele disse para os discípulos, vocês serão rejeitados. Vocês receberão calúnias, difamação, serão criticados, serão zombados, mas vocês não desistam,
porque depois da luta, a vitória com certeza virá. Jesus disse: vai ter momento em que você vai andar sobre o mar, mas vai ter momento em que você vai querer desistir e você vai começar a afundar. E quando isso acontecer, eu estarei pertinho para estender a minha mão e pegar na sua e te levantar novamente, e assim você poderá confiar sempre em mim. Meu irmão, o dia mau em nossa vida é uma realidade. Elias era um homem de heroísmo, era um homem de fervor, orava e o milagre acontecia. Elias sempre estava diante de Deus e Deus ouvia as suas orações. Porém, irmãos, Elias entra em uma situação caótica. Vejamos só o versículo de número 3. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida. A notícia de Jezabel chegou a Elias. E disseram: Elias, Jezabel está te procurando. E ela disse que da mesma forma que você fez com os profetas, fará contigo. Quando Elias recebeu aquela mensagem, ele tomou uma iniciativa, não de orar a Deus, não de se refugiar em Deus, não de buscar socorro na presença de Deus, mas de fugir, de se isolar. Irmãos, quando o sofrimento bater na nossa porta, porque vai bater, o que nós devemos fazer? Será que você vai agir como agiu Elias? Será que nós vamos tomar iniciativa humana? Será que nós vamos pedir conselhos a pessoas erradas? Quantas pessoas que diante de um conflito, seja qual for o tipo, e hoje em dia principalmente o conflito familiar, diante daquela situação, começa a praticar coisas que não deve praticar, a pedir conselhos a pessoas erradas, pessoas sem estrutura, sem fundamento, sem alicerce para o transmitir. Quando o dia mau bater na sua vida ou chegar na sua vida, a receita para você e para mim é olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quando o dia mau chegar em nossa vida, o que nós devemos fazer? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Irmãos, quando o dia mau chegar na minha vida e na sua vida, nós precisamos nos recorrer àquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e que é poderoso para nos dar vitória. Quando o dia mau chegar, você precisa fazer o que fizeram os profetas no passado. Fazer o que fez Josafá. Se recorreu a Deus. E Deus disse: nesta luta você não precisa pelejar, porque eu vou entrar na batalha por você. Deus, irmãos, não mudou. A Bíblia nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus está sempre pronto para nos socorrer. A Bíblia nos diz que Jesus está à destra de Deus, ou à direita de Deus, lugar de honra, como nosso advogado. Você tem diante de Deus Jesus como seu advogado. A Bíblia nos diz que Jesus está ao lado do Pai como nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote, a missão dele era rogar pela nação, levar as queixas do povo a Deus. Você tem alguém que intercede por você. Esse alguém se chama Jesus Cristo, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que há de vir virá
e não tardará. Será que você pode aplaudi-lo neste momento? Ele é digno de honra, de glória e de louvor. A quarta personagem bíblica que nós encontramos no capítulo 19, Deus. Deus então, vendo aquela situação de Elias, vendo ele no caos, vendo ele no desespero, vendo Elias na ruína, vendo Elias sem ânimo até de viver, Deus entra em ação. E a primeira coisa que Deus faz é enviar um anjo com mantimento para alguém que já está totalmente desiludido da vida. Deus envia comida e água. Elias, irmãos, queria a morte e Deus queria para ele vida. Elias queria se ocultar e Deus queria que Elias estivesse bem presente. Diz os psicólogos que é comum, no momento de sofrimento, a gente se isolar. Mas Jesus nos dá a receita adequada. Ele nos diz que nós devemos entrar no nosso quarto e orarmos ao Deus do céu, o qual é poderoso para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa petição. Portanto, quando o dia mau chegar na sua vida, se chegar e quando chegar, o que você deve fazer? Buscar refúgio em Deus, porque Ele tem o poder de resolver a sua situação. Seja qual for o tipo de situação no qual você venha passar, porque a Bíblia nos diz que o Deus que nós servimos é o Deus das causas impossíveis. O que é impossível para nós é possível para Deus. O que era impossível para Abraão, de na velhice ter um filho, era possível para Deus. O teu Deus é o Deus das causas impossíveis. O que era impossível para Israel em vencer aquele gigante tão grande, Deus estava dizendo dos céus: é possível alguém que se coloque na minha presença, eu usá-lo para vencer este gigante. Davi chega na hora certa e no nome do Deus de Israel, o milagre aconteceu. Portanto, o que é impossível para você é possível para Deus. Será que você pode adorá-lo por isso nesta noite? Portanto, faça isto, porque, irmãos, nós servimos a um Deus vivo. Primeiro, Ele é onisciente, ciente de todas as coisas. Deus nos conhece, irmãos. Deus sabe da nossa estrutura. Deus nos conhece por dentro e por fora. Livro dos Salmos, no dia número 139, Senhor, tu me sondas e me conhece. Deus conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu deitar. Deus conhece todos os passos que eu e você damos. Deus sabe quantos fios de cabelo existe em nós. Deus conhece, irmãos, todos os nossos planos, todos os nossos objetivos, todos os nossos ideais. Deus, irmãos, os seus olhos são como chama de fogo, os quais sempre estão nos observando. Deus sempre está presente com o seu povo. Você tem a presença do Espírito Santo, portanto Deus está bem pertinho de você. O objetivo é, diante da luta, diante do desespero, diante da depressão, diante das acusações, o que eu devo fazer? Recorrer-se àquele que tudo pode e que está com você nesta noite, falando ao seu coração. Será que você pode aplaudi-lo neste momento? Faça assim, portanto. A depressão é uma experiência dos grandes homens de Deus. Nós observamos no contexto bíblico
que os grandes homens entraram em depressão. Mas Deus se manifestou para resolver a questão. Outra observação: Elias, irmãos, naquela situação dentro da caverna, ele pôde contemplar a realidade de Deus, pois ele pensava que estava sozinho. Ele pensava que todos os profetas de Deus tinham sido mortos. De repente Deus chega e diz: o que você está fazendo aí? Há momento no qual, quando entramos para a caverna, Deus chega na porta dela e diz: o que é que você está fazendo nesta caverna da depressão? Por que você está na caverna do desespero? Por que você está na caverna da incerteza, da insegurança, da desilusão, do desespero, da ansiedade, da falta de confiança? Como, irmãos, nós, diante do desespero, somos levados a nos esquecermos da grandeza do Deus que servimos? Elias, ele se esqueceu que o Deus que ele servia era poderoso. E Deus disse: Elias, eu ainda tenho, rapaz, muitos que não se dobraram diante de Baal. Você não está sozinho. Deus diz para você: você não está sozinho. Aleluia. Irmãos, erga a cabeça diante do caos, erga a cabeça diante do desespero, diante da luta. Não perca o ânimo, não faça o que Elias fez, se isolou. A Bíblia nos diz no versículo de número 3, que ele deixou o seu moço em um lugar e foi sozinho para a solidão. Diante do desespero, não fique sozinho, busque refúgio em alguém, busque refúgio em Deus, busque refúgio no Espírito Santo, porque Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e a nós traz consolo, traz bálsamo para o nosso coração. Elias se isolou de todos que estavam ao seu redor. Deus diz para você: quando o dia mau chegar, não se isole, não fique sozinho, busque refúgio. E o Deus que nós estamos apresentando é o maior refúgio para as nossas vidas nesta noite. E Ele está falando ao seu coração neste momento. Ele está falando para você: não faça. Se você fizer o que Elias fez, pare e pense e não cometa algo maior do que ele fez. As pessoas no momento de desespero têm a tendência de querer se matar. As pessoas no momento de depressão têm a tendência de sumir no mundo, deixar a família, deixar o emprego, deixar a igreja, deixar os pais. Mas neste momento, não faça isto. Pare, pense e busque refúgio no Deus de Israel. Por favor, se coloque de pé neste momento. Deus, irmãos, Ele entende as nossas crises. E Deus se manifestou para Elias e estava dizendo: Elias, eu entendo as tuas crises. Eu entendo os teus sofrimentos. Eu entendo as tuas incertezas. Elias, eu te entendo. Deus está dizendo para você: eu te entendo quando você quer desistir de tudo. Sabe por que Ele nos entende? Porque Ele sabe que nós somos humanos. Porque Ele sabe que nós somos humanos. É por isso que Ele se manifesta, quer de uma forma, quer de outra. Nesta noite, talvez tenha alguém que está querendo desistir da vida. Talvez tenha alguém que o dia mau chegou para você. E o propósito desta mensagem é: da mesma forma que Deus se manifestou para Elias, Ele vai se manifestar para você.
Da mesma forma que Deus foi em busca de Elias, Ele vai em busca da sua vida. Da mesma forma que Deus acolheu a Elias, Deus vai te acolher. Deus vai pegar você em seus braços, vai te dar afeto, vai te dar carinho, vai te dar ânimo, vai te dar esperança, vai te dar um novo amanhecer, vai te dar um novo horizonte, vai te renovar, vai trazer certeza para o seu coração. Da mesma forma que Deus socorreu, foi em busca de Elias. Se você continuar sendo fiel a Ele, tenha certeza disto, Deus virá em sua busca para te ajudar. Nunca esqueça disso, irmãos. Primeiro objetivo desta mensagem é: o dia mau poderá chegar em nossas vidas. Portanto, ser cristão não quer dizer que não teremos momentos difíceis. Ser cristão não quer dizer que não teremos tempestades. Ser cristão não quer dizer que teremos momentos de decepções. Ser cristão quer dizer que passaremos por aflições, que as tempestades virão, que a enfermidade poderá vir, a separação poderá vir, a divisão familiar poderá vir, a ausência do emprego poderá vir, a falta de afeto poderá vir, a falta de um carinho poderá faltar, a falta de uma proteção de uma pessoa poderá faltar para você. Ser cristão quer se dizer: vamos passar por lutas, vamos passar por tempestades, o dia mau poderá chegar, mas a diferença de nós que servimos a Deus, daqueles que não o servem, é que diante dessa situação, se não desesperarmos da vida, a ponto de desistirmos de tudo, o socorro virá da parte de Deus, e Ele está vindo para você neste momento. Aleluia, o socorro virá da parte de Deus, o socorro virá para você. Portanto, meu irmão, erga a sua cabeça, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Refugie-se em Jesus. Não faça o que Elias fez, fugiu para a caverna. Mas nós conhecemos a verdade. No momento de conflito, no momento de depressão, no momento de desespero, o que devemos fazer? Nos socorrer para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e que está te olhando nesta noite. Quem é esse Deus? É o maravilhoso, é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o que há de vir, virá e não tardará. Aleluia, aleluia. Quem é este Deus? É o Deus que vai te galardoar brevemente. Quem é este Deus? É o Deus da igreja primitiva. É o teu Deus, aquele que te conforta, aquele que te consola, aquele que te ajuda, aquele que fala com você. Deus está falando com você nesta noite. Portanto, comece a aplaudir a Ele, comece a adorar, comece a glorificá-lo. Exalte a Deus nesta noite, irmãos, e prossiga olhando para Jesus. Olhando para Jesus, olhando para Jesus. Ele está olhando para você neste momento. Da mesma forma que Deus chegou na porta daquela caverna e disse: o que você está fazendo aí, Elias? Primeiro vieram algumas manifestações trazendo destruição, mas Deus não estava naquelas manifestações. De repente veio aquela voz suave, meiga e mansa, falando ao coração de Elias. No momento de desespero, Deus não se manifesta para te castigar. No momento de depressão, Deus não aparece para puxar a sua orelha. Ele se manifesta para te consolar. Ele se manifesta para te compreender.
pequei, amém. Confessa o seu pecado e o sangue do meu Filho Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Errei, estou aqui, Deus, pronto para confessar o meu erro, e Ele te abraçará novamente. Sabe, irmãos, o que Deus faz conosco, como estamos nessa situação de Elias? A mesma forma que o pai de Lucas, capítulo 15, da parábola lá do filho pródigo fez. O filho foi para o mundo, voltou todo arrebentado, todo sujo, fedendo, roupa talvez rasgada, e o pai saiu e o abraçou, o beijou, o recebeu. O Deus Pai faz a mesma coisa com você. Deus te compreende, meu irmão. Deus te compreende, minha irmã. Jovem, Deus te compreende. Deus nos compreende. Feche os teus olhos, por favor. Aleluia. Comece a falar com Deus neste momento. Fale com Deus. Fale com Ele, por favor. Qual é a tua situação? Qual é o teu desespero? Qual é a tua aflição? O que está te perturbando? O que está tirando a paz do seu coração? Pastor, estou querendo desistir de tudo. Eu estou como Elias na caverna. Deus te chama para fora dela nesta noite. Aleluia. Sinta o bálsamo do Espírito Santo para o seu coração. Sinta Jesus te abraçando neste momento e dizendo: estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Sinta o bálsamo do Espírito Santo. Sinta o consolo do Espírito Santo neste momento ao teu coração. Ele te conforta. Receba o bálsamo de Gileade neste momento. Receba o abraço do Pai neste momento. Receba o afeto de Deus neste momento. Receba o carinho de Deus neste momento. Receba uma injeção de ânimo neste momento. Aleluia, eu sinto a presença de Deus. Oh, aleluia. Eu sinto que a glória de Deus está neste lugar. Eu tenho certeza que esta mensagem, de uma forma bem simples, lógica e objetiva, sem nem muito conteúdo teológico de esboço, eu tenho certeza que esta mensagem não vai, aleluia, ficar sem efeitos, porque eu sinto, aleluia, da parte do Espírito Santo, que ela falou com muitos corações, que talvez estavam precisando desta mensagem. Portanto, ela é para você, meu irmão, é para você, minha irmã. A mensagem de Deus nos consola. A mensagem, a palavra de Deus nos traz ânimo, nos traz bálsamo, nos traz refrigério. Portanto, leve esta mensagem no teu coração, guarde-a no teu coração, porque se o dia mal chegar, você vai lembrar dela, e ela será a ferramenta para você vencer a crise.